Já estamos de volta com o nosso Proseando Minas Gerais, tendo o prazer, a satisfação de receber aqui o arcebispo de Montes Claros, Dom José Alberto Moura. Eu vou chamar ele de João, que vai puxar a orelha didaticamente já. Dom, a gente queria, já pela minha curiosidade, que eu já lancei antes do intervalo, já quero saber como é que foi esse período para se ordenar padre. Porque entrar para o seminário é uma coisa, mas quando você parte realmente para os estudos, para a formação de padre, na linguagem atual, aí o bicho pega. Pega, é verdade. É claro, a gente teve que fazer uma série de atividades, né, exercitando-se, seja no estudo da filosofia por 3 anos, no estudo da teologia por 4 anos, né, é a preparação para todas as pessoas que vão ficar padre. Mas tem os trabalhos também com pastorais, né, experiência na catequese, nas pastorais sociais e assim por diante. Agora, a preparação imediata se deu também com o investimento das atividades próprias de quem vai ser padre. Primeiramente, a gente passa como ministros da Eucaristia, né, ministros da Palavra, e depois passa a ser diácono, né, tem que receber amanhã mesmo, aliás, eu vou dar o sacramento da ordem para um diácono que vai ficar diácono. E assim, essa preparação já é mais próxima para quem fica padre. E depois a gente combina com os superiores. No caso, eu sou membro de congregação religiosa, fiz antes de ser padre, durante o seminário ainda, os votos de pobreza, castidade e obediência. Então, como um religioso específico, a gente faz isso. E isso é uma ajuda muito grande também, porque a gente tem a formação para isso, para viver os votos religiosos. E aí a gente combina com os superiores religiosos e com o bispo, onde a gente vai ser ordenado, né? Então eu fui ordenado na minha própria terra, eu pedi que era bispo de lá, né? De Tuiutaba. Era bispo de Uberlândia. Tuiutaba pertencia à diocese de Uberlândia. Depois ficou separado, né? Agora já tem bispo próprio de Tuiutaba. Então ele me ordenou padre lá, que hoje é a catedral, né, de São José, em Tuiutaba. E lá, é até um fato curioso, fizeram umas faixas, né, me saudando, e uma faixa estava escrito: será ordenado padre José Alberto Moura. E um moço perguntou para mim: você vai receber ordenado, né? Não entendi absolutamente nada de ordenação, né? Ordenado desse é bom. Falei, não, eu vou receber sim. Uma curiosidade, voltando no tempo da escola, tem algumas coisas que realmente não dava aquela vontade de estudar, não entrava na cabeça. Como é que foi pegar aí tantos anos de filosofia, teologia, realmente os estudos, a concentração para essa formação são muito superiores do que a escola normal. No entanto, a gente foi formado numa disciplina, né? Horários, e tinha horário em que a gente tinha que ficar estudando, ou fazendo as obrigações de escola, né? E então a gente se treinou muito para isso, né? Agora, tinha momentos que eram por exemplo, de lazer, jogar futebol, outras coisas, e tinha momentos do trabalho manual no seminário, fazer limpeza. Lá mesmo eu me lembro, a gente até furou uma fossa grande, que a outra já estava entupida, e aquilo lá exigia picareta. A gente furou na pissarra, é uma terra dura, trabalho braçal pesado. Até isso a gente fez. Eu armei no seminário também um grande barracão que eu ganhei dos amigos, né, as peças, montei as tesouras de 13 metros, eu mesmo montei lá coisas, fiz o telhado e aí arranjei dos amigos doação. Um me deu uma serra elétrica já usada, outro me deu uma, como se diz, raspadeira da coisa, né, lixadeira e assim por diante. E aí eu comecei a fazer móveis também no seminário. Móveis? para ajudar, né, desse jeito. Meu amigo, minha amiga, se você está precisando reformar a sua casa, remobiliar, ligue para a Arquidiocese. Então, no seminário, a gente tinha uma variedade de coisas, né? E depois passava, às vezes, as férias juntos, numa fazenda, né? E assim ia, né? Então, era até divertido. A gente fazia algum campeonato de futebol também no seminário, sabe?
E eu me lembro, uma fase do seminário foi em Ribeirão Preto, onde eu morei no estado de São Paulo. Outra fase em Campinas e assim por diante. Então, em Ribeirão Preto, nós tínhamos um campo grande lá e chamava, porque lá tinha 2 times na cidade, profissionais. Sim. E a gente os chamava e eles iam jogar lá. E a gente, às vezes, jogava até contra ele. E tinha time bom nosso, sabe? Tinha uns bons jogadores. Eu era mais ou menos, eu jogava mais na defesa. O pessoal aí da Ponte Preta perdeu um atacante, olha só, pensa bem um negócio desse. E da Ponte Preta, em Campinas, uma vez eu fui o reitor dos seminaristas, né, depois de padre, e encostado ao Moisés Lucarelli, lá, da Ponte Preta, em Campinas. Era, e dava pra gente ver da casa o jogo lá. Assistia de camarote. De camarote. Como é que foi receber a sua primeira igreja? O ordenado padre falou assim, padre, essa paróquia é sua. Sim, o superior, logo que eu fui ordenado padre, falava, agora você vai para São Paulo, trabalhar lá na paróquia. E eu fui. E fiz muita amizade, eu gostei muito lá de São Paulo, sabe? E trabalhei lá 2 anos como padre. Então eu, assim, cuidei muito do grupo jovem, fiz uma sede para a juventude lá naquela paróquia, sabe? Então atraía muitos jovens para a igreja. Foi muito interessante essa experiência, né? Além de a gente fazer tudo que o padre faz na paróquia, né? As celebrações, palestras. Eu dava muito palestra para jovens em encontros que a gente também promovia, não é? E então era gratificante também. E isso realmente é trabalho que não acaba mais. Que né? não acaba, atender pessoal, né? E as pessoas com seus problemas para a gente orientar, né? Então a gente via que a gente estava dando a própria vida para servir o próximo naquilo que é o sentido humano e religioso da vida. Como é que é para o padre, de repente pode ser bom por um ponto de vista ou ruim por outro, porque o padre também não fica muito tempo em uma cidade, geralmente, ou até às vezes dentro da própria cidade, mas mudando de paróquias. Como é que é isso para o padre? Sim, é um pouco difícil, porque você está acostumado ali, tem que deixar tudo para começar no outro lugar. Mas por outro lado, também isso é bom, porque recicla a pessoa, senão fica na mesmice sempre, né? E é bom para a comunidade também. Então existe uma determinação da igreja no Brasil, que diz que o chefe da paróquia, o pároco, tem que ser mudado mais ou menos a cada 6 anos. Então, isso é bom. E eu tive muita experiência na minha vida disto, né? E tive que colocar em prática também como superior que eu fui da minha congregação religiosa no mundo todo. Sim. E depois como bispo, que já são 28 anos também, eu sempre tenho que, às vezes, trocar o padre. Isso é um trabalho árduo, porque existem as reclamações, seja das dificuldades do padre, seja da parte do povo também, mas todos têm que compreender que a gente está exercendo uma missão que tem regras, né? A gente tem que obedecer também. Tá aí uma curiosidade, como é que é isso? De repente você tem que mudar o padre. Às vezes o povo reclama, não, mas esse padre aqui é bom demais, eu não quero que ele saia daqui. E outros, antes de vencer os 6 anos, já não bispo, você não pode trocar o padre, esse padre é chato, tá aqui, isso acontece. Porque cada um tem uma personalidade, não é? Um é mais introvertido, outro mais extrovertido, né? Um é mais popular e outro é mais cheio de etiquetas, né? Isso é normal, né? Porém, o rodízio ajuda. O que não está muito bem, depois vem outro que pode estar melhor, né? E se está bem, por que não deixar de fazer o bem também em outros lugares, né? Sim. Então a reflexão que eu trago às vezes para o povo. E ao mesmo tempo, mesmo que o padre ache meio ruim, né? Com o tempo ele se acostuma no outro lugar. Tem vários que já vieram me agradecer, ó. Foi muito bom o senhor ter me trocado. Eu não queria, mas agora está melhor ainda. Né? Então acontece isso. E na minha vida também pessoal, eu como padre, eu tinha que obedecer. Por exemplo, aqui é o 11º lugar onde estou morando. Eu já morei em muitos lugares. Né? E o superior achava que precisava em outro lugar. Aí a gente ia. Por exemplo, teve uma época que, como padre, eles me deram o encargo de ser o promotor vocacional.
onde tinha os padres da minha congregação no Brasil todo. E eu rodava mais do que notícia ruim por aí de carro. Vinha de São Paulo, passava por aqui, ia para Bahia e assim por diante. E fazia sempre encontros com jovens sobre o aspecto vocacional, para a reflexão sobre a vocação. Então, assim eu mandei muita gente para o seminário, que ficou padre depois também. Foi interessante. Eu já fui reitor do seminário também, seminário maior da congregação em Campinas, São Paulo, né? Fui professor no interno do seminário, filosofia, fui professor na universidade, PUC de Campinas, na Universidade Católica de Brasília também fui professor, fiz a congregação, fica sócia lá da universidade, fundei a Faculdade Católica de Uberlândia, deixei muitos cursos aprovados pelo MEC, né? E assim, também nessa área, né? Eu me coloquei já também na área da pregação para os próprios padres, né? Para muitas dioceses eu preguei para o clero. Até lá em Garanhuns eu já fui, a terra do Lula, pregar retiro para o clero de lá, né? Já no Paraná e assim por diante. Em Minas Gerais preguei para quase todas as dioceses. Né? São Paulo. Tá achando que é só? É pouco? Pois aqui eu tenho informações. A minha fonte, eu acho que já vai ser beatificada. O arcebispo levou ela lá para a arquidiocese, a jornalista Viviane Carvalho, essa acho que vai ser beatificada. Ave Maria. Não foi só isso não, gente. Cazaquistão, Tailândia, Filipinas, Roma, Inglaterra, França, Alemanha, Canadá, África do Sul. O senhor rodou o planeta. Eu rodei, porque uma época eu fui superior, como eu disse, da minha congregação religiosa, dos estigmatinos, Sagrados Estigmas de Jesus Cristo, são chamados estigmatinos. E tem em várias partes do mundo, né? E eu era superior e eu rodava para todo lugar, né? Para fazer reuniões com os padres de lá, de cada país, né? Então eu tinha que ficar voando para lá e para cá, né? Depois de bispo, me deram muitos encargos na CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E teve uma época que eu era o presidente da comissão episcopal para o ecumenismo e diálogo interreligioso. Aí também eu fui para muitos países para fazer reuniões, encontros de religiões diferentes, né? Então você citou aí alguns lugares. Tem muito mais aqui. Tem uma... Eu precisava de um casaco, então eu fui a Cazaquistão. Podia ir ali na loja da esquina, preferiu comprar um casaco no Cazaquistão. Mas eu fui lá para o encontro, que fui convidado, né? Um encontro de religiões, de budistas, até animistas, hinduístas, islâmicos, né? E até um caso interessante, nessa reunião lá no Cazaquistão, a capital é Astana. Astana é um lugar muito bonito. Eles vieram a Brasília e viram a cidade e fizeram a mais moderna lá, Astana. Eu até subi naquela torre lá de 1 quilômetro de altura. Interessante. E lá um islâmico sentou-se à minha esquerda e um africano à minha direita. Aí o islâmico perguntou: da onde o senhor é? De que país? Eu falei: do Brasil. Qual que é a sua língua? Eu mostrei a língua para ele. Eu falei: a minha língua é português. E aí o da direita, africano, ele falou: português, eu falo português. Era de Guiné-Bissau, lá eles falam português. Falam português. É interessante, o mundo é pequeno, né? Então, mas por falar em língua, esse mundo é pequeno, mas você precisa saber se enturmar. E para se enturmar, você precisa saber conversar com as pessoas. E para isso, o senhor hoje fala quantas línguas? Olha, eu até brincando, falei que eu aprendi com meu pai, que era açougueiro, língua de porco, de vaca, etc. Né? Mas, de boi eu sou fã. Mas eu morei na Itália, então necessariamente eu tinha que falar italiano, né? Depois eu fui para outros países de outras línguas, então eu tive que me virar no inglês também, né? No francês também, vários. Celebrei muita missa em francês, em inglês, em italiano, em espanhol e assim por diante, né? Então, até grego o senhor fala? Eu estudei por uns anos o grego, né? E até eu me lembro de um provérbio, diz examartem tautonuco androssofu, né? E isso quer dizer... Traduz porque agora embananou tudo. Errar 2 vezes não é próprio da pessoa sábia. Então, esse é um ditado em grego. E assim por diante. Traduzindo para o português, errar é humano, repetir o erro é burrice. Isso mesmo. Em todos os casos, deu para gente, porque a gente estudava o
o grego para compreender também a língua, que tem uma parte que foi traduzida para o grego da Bíblia. Então eu lia a parte em grego e ao mesmo tempo em latim, né, do Novo Testamento. E eu até tenho um livro lá assim. Então, para a gente compreender melhor a origem da onde... O latim, ele é básico, ele é fundamental para quem se ordena padre, saber o latim. Olha, hoje se estuda pouco, mas se estuda, pelo menos tem uma noção. Antigamente se estudava mais. E se todo o povo estudasse latim, nós teríamos mais gente que fala melhor o português, porque o português vem de lá. É a origem da língua. E não só por causa da escrita ou da fala do português, mas por causa da reflexão, porque o latim é uma língua muito lógica e ajuda a pessoa a refletir, né? Então teríamos mais facilidade. Tinha no Brasil, mas tiraram o latim, não porque as pessoas fossem pensar que fosse padre depois. Não é só padre que estudava o latim, não, também o povo. Então isso faria até um bem para o português e para a reflexão. Hoje em dia a gente só ouve latim quando é o padre ou quando é advogado, né? Que tem os furibus da vida, os pacos obiscum ali e mistura tudo. A gente já está com o tempo estourando aqui desse segundo bloco, mas eu tenho uma pergunta para deixar no ar. Dom José Alberto Moura, se a gente começar o nosso terceiro e último bloco, não é o The Voice Brasil, mas pedindo para o senhor cantar para a gente, capela, sai uma música, de repente até internacional? Olha aí, viu? Vocês vão saber daqui a pouco, depois do intervalo. Segura aí, que eu joguei essa bomba, vamos ver se ela explode. Até já.